O carro do Rafael foi lançado para frente e ele viu quando o pneu do caminhão pulou por cima do carro dele. Meu Deus. O pneu do caminhão pulou por cima do carro dele e ele, lançado na frente, ele falou que ele não conseguia deter o carro, ele não conseguia, mas eu não lembro de ter acelerado, eu não lembro de ter feito nada disso, eu não conseguia frear, era uma reta, e ele via pelo retrovisor que o caminhão virou, o caminhão tombou. Ele não sabe o estrago que deu atrás, mas ele viu claramente o pneu passando por cima dele e pipocando atrás, entendeu? Meu Deus. Aí eu já falei com ele, Rafael, isso se chama livramento. Amém. Isso se chama livramento. Isso aí são os anjos do Senhor te guardando. Mesmo que você ainda hoje não confesse meu Senhor como único Salvador, ele acabou de fazer isso com você. Amém. E por sua causa, né? Por sua isso causa. aí, isso aí aos teus anjos, ao teu respeito. Eu digo que... E ele só fazia chorar, eu ainda falei assim, Rafael, enfim, fomos acalmando, entendeu? Porque isso aí, isso se chama livramento. E assim, não é à toa, a pessoa está aproveitando. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu comecei a questionar muito o Senhor, porque eu tenho insônia e eu acordando às 3 horas da manhã. E eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Às 3 horas da manhã eu acordando, 3 horas, 3h30, por aí. E o Senhor, o Espírito Santo, diz claramente para mim que ele estava me acordando naquele horário, que era para eu buscar pelos meus filhos naquele horário. Que era para eu estar buscando a salvação dos meus filhos, né? Essa libertação. E lógico que isso está sendo feito. 3 horas da manhã eu estou sempre de joelho. 3, 3h30 eu estou sempre de joelho. Entendeu? Então, hoje eu estou assim, muito agradecida, muito, muito feliz, muito agradecida, e por ele ter vivenciado isso. Ele vivenciou um livramento. Entendeu? Amém. Então, eu sou extremamente grata ao Senhor. Eu precisava contar isso. Que Amém. lindo, que lindo. Glória a Deus pela Glória sua a Deus. vida, pelos seus filhos. Amém. Cris, que batismo foi aquele, Cris? Que lindo! Foi só você ou porque a Deva filmou só você? Não, foi eu e mais um rapaz que ele também teve um livramento por causa de um acidente horrível na estrada. Bateu, né? Ele bateu a carreta e a carreta da frente, ele entrou totalmente na traseira de uma carreta e ele teve as duas mãos separadas do braço e eles conseguiram costurar novamente no local, conseguiram, né, colocar de volta. Olha, meu Deus do céu, aí foi eu e ele só, né? Ah, mas foi lindo, viu? E eu estava falando para a Márcia, que foi a primeira vez que aquele pastor fez um batismo no Rio, ele nunca tinha feito também, no Rio. Ele falou só fazia lá, dentro da igreja. Ele falou no vídeo, né, que era um desejo seu, e ele foi lá fazer com a esposa dele, achei tão lindo. E a Deva indo lá com o Lucas, que gracinha, gente, eles são uma bênção, são umas bênçãos. 9 horas de viagem para te ver batizando, só a Deva, oh, mulher de Deus, viu? Me senti, viu, Rô? Eu falei, gente, eu me senti, né, lá naquele batismo, né? Ai, que você é especial. Foi tudo Deus. muito assim, foi muito lindo, muito emocionante. Foi, né? Parabéns. Viu, Cris? Estou muito feliz e orgulhosa aí por você. Imagina Deus, hein? Graças a Deus. O Belzinha, fiquei de mandar um beijo para a Bel. A Bel está no YouTube, pessoal aí do YouTube. Não tem ninguém no YouTube, porque eu não estou conseguindo conectar. Gente, não tem ninguém no YouTube, porque a gente não está conseguindo conectar. A Belzinha, tadinha. Mas tá bom, vamos começar então. A gente tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor, pelo filho da Márcia, pela vida da minha mãe, pelo pai da Adri, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, já é um grande privilégio. Amém? Ô, querido, você vai ter que vir aqui para o pessoal te ver.
Você vê que trouxeram mundialmente transmitido. O pessoal do Rio, Ribeirão Preto. Você quer sentar aqui? Você quer ficar aí? Eu ponho. Você correr aí? Ixi, tem umas 7 pessoas no YouTube que me avisaram. Eu esqueci de mandar para a Célia. Alguém consegue entrar ao vivo pelo Instagram, né? Eu tô aqui e não consigo. Eu do meu? Pela célula. Mas você Eu tem tenho a um senha. user aí? Tenho. Vai entrar? Só vai subir. Só preciso do... Porque o YouTube não tá indo de jeito nenhum. Eu preciso que a Adri confirme para mim as senhas. Tudo bem. Ô, Bi, vem aqui, ora com o Marlon. Você passa pro Matheus aqui, ele tá com o celular pra cá. Só vou só achar agora. Fica de pé. Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite, Pai. Nós te agradecemos pela sua presença nesse lugar, Senhor. Nós te convidamos, Pai. Que o Senhor seja o centro dessa noite, que o Senhor seja o centro dos nossos corações, Pai. Que tudo que seja falado aqui nessa noite, Senhor, entre, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, Pai. Como uma semente plantada, Senhor, pelo Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do Marlon agora, Deus, em nome de Jesus, Pai. Enquanto ele está servindo o Senhor, que o Senhor venha cuidar da família dele, Pai, dos filhos, da Kelly, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha cuidar dos negócios financeiros, Pai, de todas as áreas da vida dele, Senhor, do ministério, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que da boca do Marlon, Senhor, saiam rios de águas vivas, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que saiam novas canções, Pai, direto do seu trono, Deus. Em nome de Jesus, abençoe as mãos dele, Senhor, abençoe a mente, Senhor, o coração e o corpo físico dele, Pai. Renova as forças dele, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha visitar a mãe dele agora, Senhor, naquele hospital, Senhor. Nós sabemos que só é por um milagre, Senhor, mas nós acreditamos num Deus de milagre, Senhor. O Senhor vá naquele hospital agora, Senhor, com o seu Espírito Santo, Deus, e que o Senhor venha soprar um sopro de vida sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que todo mundo que está vendo essa situação, Senhor, fique confuso, Pai. Em nome de Jesus, quando o Senhor fizer um milagre, Pai, nós te agradecemos, Pai. Porque independente de qualquer coisa, o Senhor continua sendo bom, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Pode ficar em pé, tá? Não vamos sentar, senão eu vou me sentir isolado. Então, gente, boa noite a todos. Os que nos acompanham online também. Gente, eu gosto muito de estar aqui, lógico, pela manifestação de Deus aqui, mas também porque a Rogéria sempre me dá comida. Sempre sai mais gordo de casa e acaba com a dieta. Mas falando sério, é muito bom. Né? Teoricamente, seria muito difícil de eu estar aqui nesse momento, né, do que a Rúbia comentou. Né? Eu estava contando um pouquinho da situação da minha mãe, né, que ela está internada na UTI, estado gravíssimo, já há uns 20 dias. Isso, de certa forma, me paralisou por alguns dias. Né? Foi difícil entender a situação, foi difícil entender os propósitos daquilo que Deus estava fazendo. Mas, ao mesmo tempo, né, a certeza que a gente tem em Cristo, naquilo que Ele nos garante, principalmente naquilo que, para nós, é pós-vida, mas, na verdade, é o início, né, de um novo ciclo, de um ciclo eterno. Isso coloca uma paz que a gente não consegue entender no nosso coração, sabe? E aquilo que Ele tem transmitido para a gente precisa ser compartilhado, precisa ser ministrado também em outras pessoas. E vindo para cá, né, pensando sobre isso, sobre toda essa situação, eu pensei muito a respeito da vida de Jó, sabe? E como Jó, em toda aquela situação que ele passou, ele conseguia crer em Deus, ele conseguia crer na bondade de Deus, sabe? E é isso que tem me motivado, é isso que tem me sustentado. Independente daquilo que a gente está passando, essa luta que parece que não acaba nunca, a gente crê que Deus continua sendo bom. Sabe? Mesmo num momento tão difícil, né, como a palavra de Deus diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente consegue extrair algo que nos edifica. Sabe? Pela forma como Deus trata as famílias, como Deus trata os nossos corações. Então, que eu consiga compartilhar com vocês, não uma história de tristeza, não uma história de sofrimento, né, mas uma história sobre a bondade de Deus,
uma história sobre a eternidade daquilo que Deus colocou no nosso coração, sabe? Da soberania dele. Independente do que a gente passa, ele continua sendo Deus. Amém? Aleluia, Senhor. Cremos nisso, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cremos a tua soberania, Jesus. Cremos a tua bondade, Deus. Bom o tempo todo, Senhor. Vamos declarar isso mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Você pode falar que ele é tremendo? Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és tremendo. Declare palavras de amor a Ele. Declare a grandeza dele. Declare a bondade de Deus. Declare todas as virtudes que Deus revela a você nesse momento. Aleluia, Jesus, a tua humildade, Senhor, morar, Deus, dentro do nosso coração, meu Pai, um coração que muitas vezes é tão corrompido, Deus, pelas nossas vontades, Deus, pela nossa carne, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua bondade, Deus. Aleluia. Sim, Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, todo tempo continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Aleluia, Deus. Sim, Pai. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Gratos louvores transporta o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvo.
Cantarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, um cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, um cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Rei dos reis, consagro tudo que sou, Jesus, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego, Jesus, nas tuas mãos eu sei. Senhor, faça a tua vontade, Deus. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, um cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, um cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor a Ele, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Queremos te agradecer, Senhor.
somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos pela vida, Deus. Nós somos gratos pelas provas que o Senhor nos faz passar, Deus. A palavra fala que a prova, ela nos ensina, Pai, sabe? Ela nos aperfeiçoa, Senhor. Ela nos aproxima de Ti, Deus. Obrigado, Jesus. Todos os ensinamentos, Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado pelas curas, pelos livramentos, Deus, que a gente tem presenciado, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos entregamos a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ai, que lindo. Senhor, nós Te agradecemos, Deus, por essa noite. O Senhor sabe que tudo que nós fazemos aqui é para o Senhor. É em vão nós nos reunimos aqui se o Senhor não tiver. Por isso a nossa expectativa é toda no Senhor.
Essa casa te adora. Esse é o lugar onde te colocamos em primeiro lugar. Onde o Senhor é tão bem-vindo, Senhor, e o Senhor sabe disso. Toma o teu lugar de honra nessa noite. Toma o teu lugar de rei, de meu Senhor e meu Salvador. Senhor, que o Senhor tenha liberdade de falar através do teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, que a nossa vida esteja ligada no teu trono agora, que a nossa atenção esteja ligada no teu trono, para que possamos receber o teu recado, para que possamos fazer da forma que te agrada. Em nome de Jesus, Senhor, seja bem-vindo, toma o teu lugar de honra, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, dá ordem aos teus anjos ao respeito de cada família representada aqui nessa noite. Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma maneira, que sejamos transformados, renovados, que sejamos cheios, Senhor, da tua presença, que possamos, Senhor, nos alegrar com a tua palavra, que o Senhor muda o curso, muda a rota, faz do teu jeito, Senhor, faz da tua forma, porque aqui neste lugar nós somos conduzidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, que louvor lindo, né, gente? Fiquei muito emocionada aqui. Amém. Obrigada, minha filha. Ô, filha, não deixa eu dizer, mãe, que eu já mordi minha língua, minha perna. Você está ouvindo no Instagram, tá? Ah, e a Belzinha? Eu mandei. Belzinha, eu estou mandando um beijo para você, seja onde você estiver, tá bom? Recebe o meu beijo, meu abraço. Quero um abraço no domingo daqueles, tá? Gente, então, esse mês a gente está... Esse ano, o tema da nossa igreja é florescer. Olha, quem tiver com a casa aí florida, manda foto no grupo da célula, porque esse é o nosso ano, esse é o nosso tema, florescer. Eu não tenho dúvida que essa célula vai florescer, eu não tenho dúvida que a nossa igreja vai florescer, porque nós somos enraizados em Cristo. E quem é enraizado em Cristo frutifica, dá frutos e dá 100 por 1. Não tenho dúvida disso. E esse mês o tema é sobre o Espírito... Não é sobre o Espírito Santo, Donda? Eu sempre falo com a Donda porque ela é organizadora administrativa. Mas o tema da nossa igreja é aonde nós estamos criando as nossas raízes. E aonde é? Em Jesus e na igreja, o corpo de Cristo. Classinha, você está escondida, vem, se achegue. Eu já saí dali. Porque senão e em Cristo, as nossas raízes em Cristo e no corpo de Cristo. Nós aprendemos não, né? Fomos ministrados como a palavra é importante na nossa vida. Então, esse mês, a gente vai falar sobre Jesus. E lá na conferência, compartilhei com as meninas da semana passada das visões que eu tive lá, falei de vocês uma visão sobre a palavra que o Senhor trouxe sobre a vida da Rebeca, que eu não falei qual era, mas quando eu estiver passando, quando eu estiver bem naquela fase, eu vou falar, lembra? E aí vocês vão lembrar. Mas no terceiro dia da conferência, no louvor do Isaías Saad, eu tive outra palavra revelada sobre a Rebeca e o Senhor falava para mim, óbvio, minha filha vai se casar, hoje foi o pré-wedding, eu finjo o costume, gente, eu finjo que eu estou ocupada demais, que eu estou trabalhando demais, que eu estou estudando demais, então a Rebeca está aqui se arrumando, está se vestindo de pré-wedding, não é nem de noiva, mas eu estou aqui com a minha mãe, estou ocupada, trabalhando, fazendo um monte de coisa para que eu me adapte a essa nova minha realidade. Então, estava assim, então o Senhor conhece esse ano, só eu e ele, que eu não tenho compartilhado nem com elas, nem com meu marido, porque é óbvio que todo mundo sabe que é um ano muito diferente para mim, porque quem me conhece, gente, vocês me ouvem falar de alguém que não seja Rúbia, Rebeca e Carlinhos? Não tem outro assunto, tem a célula. Então, são essas 4... Meus maiores, sabe assim, que eu coloco num potinho, é Rúbia, Rebeca, Carlinhos e essa célula. Imagina eu viver sem a Rebeca aqui nessa casa, meu Deus. Mas ok, não era esse o ponto. Deus sabe.
Deus sabe. E ali na conferência ele começou a me dizer que ele cercava a Rebeca por detrás e por diante, que desde do meu ventre ele tinha escolhido a Rebeca. Então, eu creio que esse é o melhor momento na vida da minha filha, por onde eu orei, por onde eu busquei. E foi tão incrível que naquela mesma semana, depois dela postar, da primeira palavra, ela postou o Salmo 139, confirmando aquilo que Deus estava falando comigo. Ela falou, mãe, Deus também me falou sobre essa palavra. E depois que ele me falou sobre a Rebeca, eu tive uma visão de Jesus Cristo entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho. Eu falei, Senhor, o que é isso? Por que o Espírito Santo está me trazendo isso? E o que o Senhor me falava é que eu sempre ministro, e vocês sabem muito bem, de Deus Todo-Poderoso, que aonde a planta dos nossos pés pisar é nosso, é território. Eu sempre prego e ministro sobre um Deus grande, um Deus poderoso, que ninguém nos detém, que nós somos os powers dessa terra em Jesus. E aí Jesus disse que eu sempre estou ministrando dessa forma, mas que chegou um tempo que ele gostaria que eu ministrasse da simplicidade dele aqui na Terra. Então, eu preciso que vocês me ajudem, porque para eu falar simples de Jesus é muito difícil para mim, porque tudo que ele faz eu acho tão grandioso, eu acho tão sensacional, que eu não consigo falar de Jesus nessa simplicidade. Mas aí, gente, eu chorei a tarde inteira fazendo essa palavra, porque em tudo, Jesus, ele sempre foi muito simples. Em tudo, na verdade, o que ele quis nos ensinar vindo na Terra é como fazer coisas tão grandes, tão poderosas, de uma maneira tão simples. E ele realmente, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, mas no céu, né? Os anjos o adoram, ele tem ali ruas de ouro, ele tem um trono de glória, mas como é que Jesus andou na Terra? Um homem simples, e é sobre isso. É sobre a igreja de Jesus ser da forma que Jesus foi aqui na Terra. E me constrangeu muito, e eu pedi muito que o Espírito Santo falasse com cada um de nós aqui, porque eu sou muito diferente de Jesus. Embora nós, como igreja, nós falamos o tempo todo, queremos ser parecidos e buscamos isso, ser parecidos com Jesus. Mas se você estudar a fundo como ele foi, a gente vai ver que a gente está muito longe, e é por isso que a gente precisa mesmo dessa graça e dessa misericórdia de Jesus, porque senão a gente ia ser consumido mesmo, a gente está muito longe do padrão de Cristo. E lá em Zacarias 9:9, 50 anos antes de Jesus chegar na Terra, Zacarias já profetizou como ele viria. Ele, o Rei dos Reis. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei. Como que ele conseguiu ultrapassar a porta? Então, acabei de pensar. Eis aí, te vem o teu rei. Justo. O Chico, não sei o que ele escutou isso 20 vezes hoje. Em voz alta. Ele é o que mais sabe dessa palavra. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então, lá em Zacarias, 50 anos antes, Deus já permitiu que enxergássemos, já revelou a tua humanidade como ele viria. O Rei dos Reis, humilde, entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho. Aí lá, João 12, se cumpre o que Deus falou através do profeta Zacarias. Vou falar vários versículos hoje, viu? João 12. Versículo do 12 ao 6. No dia seguinte, quando foi isso? Na Páscoa, comemoração da Páscoa em Jerusalém, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém,
tomou ramos de palmeiras, subiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então, em João, se cumpre a profecia, se cumpre a palavra que diz que o nosso rei, o nosso salvador, chegaria num jumentinho. Cris, foi tão tremendo aquela palavra que você passou no grupo da célula, porque sabe como Deus, ele é soberano e ele faz as coisas na hora certa. Exatamente, você já mandou aquilo faz tempo, mas aprove ao Senhor que eu ouvisse essa semana e fez todo sentido para mim. Eu falei, puxa, olha como o Espírito Santo tem aqui essa palavra, e quando você enviou, eu não tive tempo de ouvir, mas essa semana eu ouvi e fez todo sentido para mim. Então, na festa da Páscoa se cumpre a promessa no Novo Testamento. E lá em Hebreus 1, fiz tudo igual o Carlinhos mandou, pôs tudo verdinho aqui para achar rápido. Do 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é Jesus que eu prego, essa majestade toda. Mas ali em Zacarias, quando diz que Jesus viria, ele fala que ele viria humilde. Em João se cumpre ele vindo humilde. Em Hebreus fala, já assentado ao céu, da majestade, do poder que estava sobre ele. E ele foi maior realmente que os profetas, ele foi maior que os heróis da fé, maior que Abraão, maior que Moisés. Ele foi realmente o rei dos reis, o senhor dos senhores, tudo que tinha que ser feito foi. Mas no céu, quando ele estava sentado ali, assentado ao céu, maior que os anjos, em grande majestade. Gente, não dá, né? Eu vou pegar um brinquedo. Solta ele. Ele não para. O Chico, gente, em grande majestade. Mas aqui na terra, fazendo um paralelo com essa palavra, Jesus, ele realmente é rei dos reis, grande e poderoso, mas aqui na terra, de uma maneira muito simples, ele nos ensinou a sermos homens, simples como ele era. Jesus, ele dizia que a gente tinha que amar os nossos inimigos, que ele era amigo de pecadores, que ele fazia os milagres de uma forma que se a gente fosse fazer esses milagres, a gente ia fazer elaborado, não ia ser da forma que Jesus fez. E ele me mostrou, e o Espírito Santo me mostrou, que ao mesmo tempo que ele é tão poderoso, ele é tão simples, cheio de amor e graça. O sumo sacerdote, o rei dos reis, o seu sangue poderoso, essa aliança perpétua, ele mostrou que o poder dele em glória, nos servir com louvor e nos ensinar a sermos humildes e sermos servos, assim como ele é. Então, o que Jesus está dizendo essa noite para nós? Que dentro de nós, mesmo que a Bíblia diz que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros, que nós somos herdeiros de todo o ouro e de toda a prata, que sobre nós há um selo que nos diferencia do mundo, que há sobre nós uma proteção sobrenatural, que há um amor que nos cuida, que nos guarda, que há uma graça
que há uma vida eterna sobre nós, que ali no reino dos céus nós seremos grandes, nós seremos glorificados com Cristo, que ali no reino do céu há ruas de ouro, há casas celestiais para nós, mas aqui na terra, humildes e servos. Aqui na terra, servir, aqui na terra, amar como ele amou, não ser servido, aqui na terra, ser como ele era. E ele veio para quem? Para os perdidos, ele veio para os que, não para aqueles que são sãos, mas para os doentes, ele veio para aqueles que estão no mundo. A plenitude de Deus já veio nos resgatar, o Senhor já nos resgatou. O Senhor já nos comprou, e tudo isso que foi feito pela nossa vida não vai ser feito de novo, já foi. Jesus já veio, já nos livrou da morte eterna, Jesus já nos deu vida e vida em abundância, ele já conquistou tudo que tinha que ser conquistado para nós, já aconteceu. Esse é o tempo onde nós não vamos viver de novo. Ele vai voltar, mas para nos chamar, para nos levar. O resgate já foi feito. E hoje é conosco. Hoje, Jesus fala, agora é com vocês. Eu já fiz tudo, eu já conquistei. Agora, você que me carrega, é com você. E para eu carregar Cristo, cheio da glória, eu preciso ser parecido verdadeiramente como Ele é. E Ele nos ensina a realizar coisas incríveis, mudança de histórias, milagres, maravilhas, de uma maneira tão simples. Tão valiosos ensinamentos para a sua igreja. E por que a gente é que complica? É tão valioso, é tão simples a forma como Jesus nos ensina. A Cris falou nessa palavra que a Cris mandou. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter 1 hora. Ô, Van, tá sem luz ali. Não tem problema? A gente acha que a gente tem que ficar 1 hora de manhã, 1 hora ao meio-dia, 1 hora à noite orando. Mas quando você vai ali na palavra, Jesus diz, e os discípulos perguntam como se deve orar. E Jesus ensina o Pai Nosso, que não dá 1 minuto. Então, por que a gente complica tanto? Por que a gente acha que tem que ser essa busca toda para que ele se manifeste, para que ele faça um milagre? O evangelho é simples, ele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele está, e é isso. Não precisa eu passar o dia inteiro jejuando, invocando os anjos nesse lugar, ungindo essa casa para que ele se faça presente. Porque quando eu estou aqui, o Carlinhos está aqui, a Rubem e a Rebeca está, e a gente se coloca nesse lugar para orar, ele já está presente. Por que é que a gente complica? A mulher adúltera, quando ela foi pega em adultério, entrou lá no templo, na sinagoga, e todo mundo julgando, todo mundo apontando o dedo, falando, mostrando a vergonha daquela mulher, e aquela mulher devia estar envergonhada ali, sendo colocada no meio de todo mundo da igreja. Jesus, ele abaixa a cabeça e começa a escrever com o dedo na terra. Será que a gente faria isso? Por que ele simplesmente começa a escrever na terra? A Bíblia não explica, mas explica a forma como Jesus tratava os problemas que a gente acha que são gravíssimos. Se entra alguém adúltero na igreja, e eu já tive numa igreja onde tinha um homem que estava em adultério e que ele confessou, ele subiu no altar, aquele homem foi expulso da igreja. Eu parei de cumprimentar ele porque ele era um adúltero. Ele estava ali em cima, mas eu teria coragem de subir no altar e dizer que eu adulterei? Ele teve aquela coragem e ele foi expulso da igreja. E é assim até hoje. O meu sobrinho, ele é de uma igreja tradicional, e porque ele decidiu, sei lá, fazer o quê, ele foi colocado no altar e expulso da igreja, envergonhado na frente de todo mundo. E a forma de Jesus resolver esse problema, sabe qual foi? De tanto que as pessoas insistiram em querer saber. E aí, mestre, o que o senhor faria? Ele olha, atira a primeira pedra. Sabe, eu acho que Jesus estava escrevendo ali naquela terra para não olhar a vergonha daquela mulher, para não olhar para ver a humilhação daquela mulher. E aí ninguém foi capaz de jogar uma pedra nela. Aquelas pessoas vão embora.
E sabe o que acontece com aquela mulher? A vergonha dela vai embora. Sabe o que acontece ali? Jesus muda a história daquela mulher. Jesus muda o plano horroroso de Satanás na vida dela e traz sobre aquela mulher uma nova história. Sem precisar fazer nada. Sem precisar fazer campanha de oração e chamar todos os intercessores para tirar o diabo daquela mulher. Porque muitas vezes alguém chega com um problema desse, a primeira coisa é demônio. Jesus fez isso. Jesus escreveu na terra. Eita, meu óculos. Jesus escreveu na terra. Quando essa história da mulher adúltera está lá em João 8, quando um cego precisava de uma cura, Jesus usou o cuspe. Quando Lázaro precisou ser ressuscitado, Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Quando precisava de alguém, a multidão estava com fome, quando Jesus viu que precisava de comida, ele olhou, vê aí quem tem alguma coisa, de uma maneira simples. Talvez a gente dispensasse todo mundo, Dondá, eu falaria, né? Dondá, vamos mandar todo esse povo embora, porque não vai dar, não tem nada para comer aqui. Vamos dispensar todo mundo, sem comida não vai dar para ficar. Por que a gente por que a gente carrega Cristo dentro de nós? E se Deus pedisse para a gente realizar alguns milagres desse nível, porque a gente carrega o Cristo em nós, como é que a gente faria esses milagres? Como é que a gente realizaria esses milagres? Por que a gente complica? Por que a nossa mente, se eu carrego Cristo, por que a minha mente não pensa como Cristo, não age como Cristo? Sabe por quê? Porque a gente ainda olha muito para as consequências, para as coisas do mundo, a gente ainda olha para os nossos problemas, ainda a gente olha muito com os olhos da carne. A gente continua ainda olhando no natural. E o que Jesus fez aqui é tudo simples no sobrenatural. Por que é que a gente não consegue fazer da mesma forma? Porque os nossos olhos ainda estão nos nossos problemas, na nossa vida e nas coisas desse mundo. Porque a gente ainda está mais preocupado com a nossa vida, com a vida do nosso irmão, do que com a vida no reino de Deus. Quando Deus disse para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão disse, mas se tiver 100 justos, você ainda vai destruir? Não, se tiver 100, não. E se tiver 45? E se tiver até que chegou no 10? E Deus fala para Abraão, não, se tiver 10, eu não vou destruir. E Abraão acho que ficou constrangido de perguntar mais uma vez, mas se ele tivesse perguntado, e se tiver 2? Ainda assim, Deus não destruiria uma cidade, duas cidades, Sodoma e Gomorra, aonde o que imperava era o império das trevas naquele lugar, mas por conta de uma pessoa, de um justo, de 2 justos, o Senhor não destruiria aquele lugar. Por que é que a gente acha que a gente vai ser destruído? Por que é que a gente acha que por causa de um problema na minha casa vai vir a destruição, vai vir o fracasso, vai vir a vergonha? Por que é que a gente acha que por conta de algo no nosso trabalho a gente vai ser destruído? É simples, já está escrito. Que por conta de um justo. Por isso que a gente falou sobre, alguém falou aqui, o filho da Márcia, por conta de oração de um justo, o Senhor livra o filho dela lá. Por conta de você, o justo na sua casa, o Senhor está guardando todo mundo. Por conta de um justo no seu trabalho, aquele lugar é abençoado. E a gente é humano. Quando a minha mãe contou isso, ainda que o milagre aconteceu, a gente ainda pensou, vamos trazer minha mãe para São Paulo, e ela vai ficar um tempo aqui, vai que é veneno. Mas o que adianta eu trazer minha mãe para cá? O que a palavra de Deus diz? Em vão eu guardar, se o Senhor não guardar. Minha mãe está debaixo das asas do Senhor. A mãe do Marlon está debaixo das asas do Senhor.
E a gente, querendo ou não, esse é o melhor de Deus nesse momento para a vida. Na vida da Madalena. Sabe, porque às vezes a gente olhando na UTI pensa que é morte, mas para Deus pode ser estar começando uma nova história na vida da Madalena, porque eu já estive nesse lugar. A Rebeca já teve morte cerebral, mas o Senhor queria mudar a história de toda a minha casa, levando a minha filha numa morte cerebral. A gente não tem a capacidade de entender os planos de Deus e a gente complica. Jesus, ele soube que ele viria para morrer. E mesmo assim ele se despiu de toda a sua glória. Nós sabemos que nós vamos morrer. Jesus veio sabendo que ia morrer por nós e nós sabemos que nós vamos morrer. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória de Deus, lavou os pés dos discípulos e fez a Santa Ceia, ele serviu mais que todo mundo. Se despiu da sua glória sendo Deus. E nós, que vamos morrer? A gente tem se despido de nós mesmos, da nossa glória, da nossa arrogância, do nosso jeito de viver? Porque eu não sei meu dia de amanhã. Como que eu posso achar que eu sou parecida com Jesus? Lá em Marcos 10, 43, Tiago e João diz para Jesus que no reino do céu eles queriam ser o primeiro. Coloca ali um do lado direito e o outro à esquerda. Jesus, que bobagem que vocês estão falando. Você quer ser o primeiro no reino do céu? Sirva a todos aqui na terra. Se você quer ser o primeiro, sirva a todos. Então Jesus, ele já nos dá o caminho. Ele nos ensina coisas poderosas para acontecerem de maneira simples. Jesus, ele ensina a gente ir totalmente na contramão do mundo. É totalmente na contramão do mundo. Enquanto os olhos de todo mundo, gente, a gente não pode ser, até esqueci o nome, hipócrita. Porque a gente procura os bem-sucedidos. Quantas vezes eu prego sobre isso? Você tem que ser bem-sucedido, porque a luz de Cristo está sobre você. Eu sempre prego, a Lilian ministra isso. Sabe, se achar que os olhos têm que estar em gente que está bem-sucedido, as pessoas que estão tendo sucesso, as pessoas que têm um monte de influenciadores, as pessoas que estão lá em cima. O nosso olhar está sempre para esse lugar, porque a gente acha que esse lugar é o melhor. Mas sabe o que Jesus fala na bem-aventurança? A gente quer os holofotes. Aonde estão os holofotes, a gente é atraído. Aonde está todo mundo bem-sucedido, a gente é atraído. E sabe o que Jesus fala ali no Monte da Bem-aventurança? Vou citar só 2 versículos. O primeiro. Bem-aventurados humildes, deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão transformados. Os olhos no holofote, Chu. Você quer? Eu não consigo pregar desse jeito. Leva, pega um pouquinho. Não. Os olhos. Bem-aventurados os humildes, dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque esses receberão consolo. Sabe, se a gente se sente esquecido, se a gente se sente ali no descanteio, se a gente se sente ali o pior de todos, não se vitimizando, não murmurando, mas sempre a gente acha que ninguém está te vendo, que a gente está fazendo ali, não tem ninguém nos vendo, que a gente não faz para ninguém ver, que a gente faz realmente para que Jesus veja, mas muita gente fica frustrado, porque a gente trabalha tanto, a gente faz tanto e ninguém está vendo, mas sabe o que acontece? Os holofotes de Deus estão justamente em você.
Você está no lugar onde o Senhor gostaria que você estivesse. Justamente o holofote de Deus tem que estar em você. Justamente aquele que precisa ver o que está acontecendo, está vendo. Então, você está no lugar certo. Não são esses. Jesus não importa o cargo, ele não se importa quem está vendo, a quantidade de pessoas, quantas pessoas tem na célula ou não tem, se alguém vai ver, mas você vai lá ser bênção na vida de alguém. E é isso que importa para o Senhor. É isso que o Senhor tem que ver. E eu quero finalizar com um exemplo, e acho que foi o Espírito Santo que me fez olhar para essa palavra, porque é algo que Jesus fez que eu jamais faria. Jamais faria. E que bom que eu estou sendo eu a privilegiada para ministrar essa palavra, porque nessa palavra o Senhor me constrangeu. Quando a Rebeca, antes de entrar na palavra, mas quando a Rebeca foi para Boston, foi ela, o Lucas Lindolfo, e mais acho que 10 ou 12 missionários, ela era uma dos 12 ou 8, não me lembro. Mas o que foi incrível é que cada um já tinha um ministério, já tinha um dom, todo mundo saiu daqui já com algo determinado, sabendo o que queria fazer lá em Boston, nesse lugar. A Rebeca não sabia o que ela ia fazer, nem sabia por que ela ia, mas ela só entendeu de Deus que ela ia. E quando a gente fez uma reunião aqui para falar desses missionários com esses missionários, cada um estava falando o que queria fazer. O Lucas, aquele louvor maravilhoso que vocês veem na igreja, e a Rebeca foi se sentindo tão constrangida, e tinha ela e mais um menino, que era o Gabriel. Até falei para o Gabs que eu ia falar dele aqui hoje. E ali, você olhava para os dois, eles não levavam material, eles ficavam o tempo todo se cutucando na aula, dando risada, o pastor falava, e você olhava na cara deles, que eles estavam com a cabeça em outro lugar, eu falava, meu Deus, o que vai dar isso? Ficaram presos no aeroporto, e quase não passam para o outro lado, foi assim, tudo com eles ali naquele lugar. E o pastor, e a Rebeca tinha 17 anos, e o Gabriel, novinho também. E tinham pessoas que iam sair dali e iam formar a igreja, como o Bu e a Sarinha, gente já pronto para o ministério. O pastor vira e dá a parte financeira para o Gabriel cuidar, a parte financeira da igreja. E a Rebeca, toda a parte de louvor, adoração, de colocar as músicas em ordem, eu olhava aquilo e falava, meu Deus. Você conheceu o Gabi, né, Lu? Vocês conhecem, ele vinha aqui. E eu falava assim, esse pastor só pode estar doido. Como que ele confia? E aí, assim, não é que o pastor ficava ali, vamos ver, deixa eu ver quanto entrou de dízimo. Gabriel, resolve, depois que entrar, você paga X, Y, Z. E eu só ficava olhando aquilo tudo. Eu falei, meu Deus, esse pastor é doido. Como que ele pode colocar essa responsabilidade nas mãos do Gabriel? E sabe, eu estava olhando com os olhos humanos. E o que o pastor Edilson, ele foi de uma sabedoria. Ele foi um homem tão usado por Deus, porque no final desse ministério todo, desse um ano, quase que ele não deixou que a Rebeca e o Gabriel voltassem. Porque realmente eles abraçaram essa igreja, eles amaram essa igreja ao ponto de querer deixar tudo aqui no Brasil para servir 100% naquele lugar. A responsabilidade se tornou tão maravilhosa na vida deles, o cuidado com que eles tinham com a igreja, a forma que eles cuidaram dessa igreja foi tão tremendo, que eu mesmo, meu queixo foi no pé e voltou. Eu falei, graças a Deus, que não é do meu jeito. E assim foi Jesus com Pedro. Lá em Mateus 26, no versículo 33, 34 e 35,
Jesus estava dizendo que Jesus estava perguntando. Pedro é avisado, deixa eu ler desde o princípio. Então Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ainda que me seja Aí Pedro disse: ainda que me seja necessário morrer contigo, nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E o que me impressionou, e que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que mesmo Jesus sabendo que Pedro negaria Jesus, ele ainda convida Pedro para ir no Getsemane, para interceder por ele. Eu não seria capaz disso, gente. Se no grupo de líderes, eu sei que alguém ali vai me negar, que alguém ali, quando eu for escorraçada, vai me abandonar, você vai ser a última pessoa que eu vou chamar para orar comigo. Vem orar aqui por mim que eu vou morrer. Vem aqui interceder por mim. Mas ali no versículo 36, Jesus, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus se mostra vulnerável para Pedro e ele diz: ora comigo, porque eu estou triste e angustiado, sabendo que ele negaria ele. O que foi? Sabendo que ele negaria. A gente não faria isso, gente. Se a gente sabe que alguém lá na igreja tem um irmãozinho que, ó, não conta para ele não, viu? Não conta para ele a bênção não, porque tá com inveja e não vai dar certo. Olha, não dá uma vergonha? Não dá uma vergonha? Jesus, sabendo que Pedro negaria, convida ele: vamos lá interceder pela minha vida. E lá no versículo 69 e 74 acontece exatamente como Jesus falou. Pedro nega Jesus 3 vezes. E no versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Até aí já era triste, né? Já era triste da gente pensar como a gente é tão diferente de Jesus. Mas o Espírito Santo me trouxe uma palavra que mesmo antes, não é só que Jesus levou Pedro ali no Getsemane para interceder por ele. Antes de tudo isso acontecer, Jesus entregou a igreja. Jesus entregou a nós, os herdeiros, a herança, aquilo que ele mais amava, as suas ovelhas, a Pedro, que ali na frente ia negar ele. E lá em Mateus 16, no versículo 18 e 19, antes de tudo isso acontecer, Jesus fala para Pedro: Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus, ele entregou o seu maior amor, a sua herança, a sua igreja, na mão de alguém que ele sabia que negaria ele. Eu me constrangi muito com isso, porque com certeza eu não entregaria. Nem pediria uma oração, essa pessoa iria me negar.
o que dirá entregar o meu bem precioso, que é a célula, por exemplo, que é a minha família em Cristo, para alguém que ali na frente pudesse me apunhalar por trás? Esse é Jesus. Essa é a forma de Jesus ser aqui na Terra, que está muito longe de ser aquilo que eu acho que é ser Jesus na Terra. Servir na célula ou servir na igreja quando precisa é tão pouco do que ser Jesus simples no dia a dia, de agir fazendo coisas grandes, mas com tanta simplicidade que ele fez. E o que o Senhor está querendo nos ensinar é que a gente tem que ser, a igreja tem que ser muito diferente do que a gente tem sido. Eu, como igreja, não tenho feito nada disso, eu tenho feito tudo muito ao contrário. Muito ao contrário. Então, é começando de mim. E eu vi... Oi, Cris. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. Aproveitando aí o gancho que você falou, que realmente, assim, eu posso estar falando besteira, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas eu vou usar como exemplo o batismo. Está escrito, arrependei-vos e sejam batizados. Não está escrito assim, arrependei-vos, façam um cursinho, façam não sei o quê, e depois sejam batizados. Não, certo? Sim. Eu tive muita dificuldade no meu batismo, você sabe disso. Tanto que você falou para mim, Cris, se você não achar ninguém, eu vou, né, até Jaboticabal e vou fazer o seu batismo, certo? Sim. Eu sei que o batismo tem que ser uma coisa consciente, eu sei que o batismo não é uma coisa de qualquer jeito, eu tenho consciência disso. Mas eu creio, Rô, que está complicando muito até nessa parte do batismo. Como, Rô? Como que nós temos certeza? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como que nós temos certeza que aquela pessoa se arrependeu e se converteu? Nós não estamos com aquela pessoa 24 horas. Como que a gente vai saber se ela realmente se arrependeu e se converteu e vamos fazer o batismo ou não, ou deixar de fazer o batismo? Eu creio assim, eu creio que a pessoa tem que ser batizada e o que acontecer depois é entre a pessoa e Deus. Sim, mas eu creio assim também. Não sei se você está conseguindo, não sei se eu estou falando besteira, mas é assim, eu acho que a pessoa confessou, ela está arrependida, ela quer realmente ser batizada. Fulano, o batismo é isso, isso e isso. Ah, não, tudo bem, eu estou consciente e tal. Batiza. Porque errou, olha o tempo que eu demorei, porque eu não conseguia ninguém para fazer. Sim. Sabe? E tem assim, tantos outros que a gente não sabe, né, Cris? Exatamente. E eu ouvi tanta... Rô, teve uma pessoa que eu ouvi falar assim, que eu pedi para a pessoa me batizar, e a pessoa falou assim, não é assim que batiza. Eu posso passar o meu espírito mal para você. Olha o que eu ouvi, Rô. Assim, tá errado. Então, eu creio que tem muitas coisas, igual você falou, muitas coisas eu acho que tem que ser mais simples. Tem muitas coisas sendo complicadas dentro da igreja, sabe? Eu acho que Jesus, sabe? Eu penso assim, Rô, imagina Jesus. Ele teria olhado para mim, vamos lá se batizar, acabou. Sim, com certeza. Não é verdade? Não é verdade? Quantos foram batizados num dia, naquela passagem? 3.000. Sim. Não é verdade? Alguém lá fez cursinho, Rô? É que nem a história do eunuco também, né? Com o Felipe foi batizado. Entendeu, desceu e batizou aí, assim, tipo, na verdade, são as doutrinas, né? E eu não acho errado, né? Assim, se você tá com doutrina que você concorde, né? Amém. Também mas não acho errado. Então, assim, se você tem doutrinas, né, que não corta cabelo,
enfim, né? Cada um com a sua doutrina. Mas o que na verdade... Só que, na verdade, né, por que será que a gente complica tanto? Né? Por que será que a gente... É justamente por isso, porque a gente ainda tem aquela coisa carnal em nós, né? A gente ainda está vivendo no mundo... E muitas vezes eu acho incrível, porque quantas vezes as pessoas falam dos fariseus, falam dos saduceus, falam dos escribas, falam desse povo todo na Bíblia, e quantas pessoas dentro da igreja fazem as mesmas coisas que eles. A diferença é crer que o Senhor Jesus é o Salvador, mas coloca peso espiritual tanto quanto, né? Tanto quanto eles colocavam. E Jesus veio para mudar isso, né? Dizer que o fardo dele é leve. Claro que a gente tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus, que a gente tem que fazer tudo com ordem, decência. Eu concordo com tudo isso. Mas a maneira como Jesus resolvia as coisas, a maneira como ele operava os milagres está muito longe de ser como a gente faz, né? E é por isso que a gente precisa cada dia mais aprender essa maneira simples de Jesus em ser simples aqui na Terra, para que ali no céu a gente seja o primeiro. Porque, Rô, só para finalizar, porque quantos foram batizados e hoje estão desviados? E fizeram o cursinho, fizeram o batismo consciente, sabe? Sim, eu não estou banalizando, entendeu? Não sei se estou conseguindo passar para vocês. Sim. Não, e eu concordo 100% com você, Cris. Eu concordo. Por isso que na nossa igreja é assim, quer se batizar? Marca o dia. Vai. E é isso, vamos se batizar, né? É isso, o homem está cada vez mais complicando. E a gente tem que bom que a gente tem o Espírito Santo, que está nos alertando, né, para a gente não ser essas pessoas na vida de outras pessoas. Né? Como a gente é Cristo aqui na Terra, como a gente tem aconselhado, a gente tem lançado peso na vida do outro. Estava lá em cima agora conversando com o Mateus. Eu falei, agora se você escutar essa palavra, Mateus, eu estava lá, você tem que servir, você tem que não sei o quê. E é isso mesmo, né? A gente tem que fazer o nosso melhor para Deus, mas de uma maneira simples, sem colocar peso, sem colocar julgo no outro. E a gente também, né? Começar a levar o evangelho de uma maneira mais simples. É bom que você não usa também essa palavra. De uma maneira mais simples. Não, eu falo, às vezes as meninas falam, ai, queria tanto ser tua filha, deve ser uma bênção ficar 24 horas com você do seu lado. Eu falei, pergunta para a Rubi, para a Rebeca. Pergunta para a Rubi, para a Rebeca, ela vai falar que você passa um dia. Mas é porque é o que eu falo para as meninas, também é bíblico isso, quem muito é dado, muito é cobrado. Então, ela, Donda, Rubi, a Rebeca, Donda. Baiane. Ai, não, sou boazinha com a Vai. Eu estou em casa. Era com a Donda e com a Tati. Gente, mas é isso. Vamos orar para que a gente possa... Jesus já nos vê parecido com ele. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, mas que a gente tenha esse coração que agrada o Senhor, que a gente tenha esse coração, esse olhar de Jesus para as coisas, para que a gente possa fazer com que a igreja cresça, que o reino dos céus cresça, sem esse peso todo que a gente tem carregado. Amém? Amém. Como é sua mãe mesmo, gente? Eu esqueci o nome dela. Tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Jesus, pelo privilégio do Senhor ter falado comigo, Senhor, na tua simplicidade. Eu quero entrar nesse lugar. Me ensina, Senhor, nos ensina
a sermos mais parecidos com o Senhor, a sermos humildes. Nos ensina, Senhor, a fazer grandes coisas da maneira simples que o Senhor fez. Nos ensina, Deus, a olhar para essas pessoas, os perdidos, os cansados, os abatidos, aqueles que precisam de libertação. Nos ajuda a ter os nossos olhos nas pessoas aonde os teus olhos estão. Nos tira, Senhor, desse holofote do mundo. Nos tira, Senhor, desse olhar onde todo mundo é bem-sucedido. Nos ajuda a estender graça, amor e misericórdia para esses perdidos, a amar o pecador como o Senhor os ama, a ir de encontro com eles como o Senhor tem nos enviado, porque o Senhor veio para aqueles que estavam doentes e não os sãos. Nos ajuda a olhar para essas pessoas, nos ajuda, cruza o nosso caminho com essas pessoas e que nós não venhamos deixar passar desapercebido, mas que possamos olhar com esse amor e graça que o Senhor tem olhado. Nos ajuda a fazer os teus milagres aqui na terra, porque é o Senhor que diz que faríamos obras maiores que o Senhor fez. Nos ajuda a realizar essas obras desta maneira simples que o Senhor fez. Nos ajuda, Senhor, a amar aqueles que nos traem, aquele que nos fala mal por trás, da maneira que Pedro, da mesma maneira que o Senhor amou e confiou a tua igreja a Pedro, nos ajuda a olhar para essas pessoas e não afastar essas pessoas da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a olhar com o teu olhar, a amar com o teu coração. Nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos visita de uma maneira poderosa e que o teu Espírito Santo continue a ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém quer falar alguma coisa? Eu não vou falar mais nada, não, senão vai até 11h30. A Bárbara vai orar pelos pedidos da internet. Quem? A Bárbara vai orar pelos pedidos. E eu dei boa noite aqui também já. Essa parte não quis te dizer, mas a Bíblia dá uma entrada. Até printei para você. Por isso que alguns burburinhos. Não, foi uma burburinha. Eu já tinha entendido o que é. Você me fala no meio. O que é? Ainda bem que elas não me avisaram, porque senão me dá um engasgo. Por isso que eu me dá um... Para resolver, irmão. Fique em paz, é por isso. Alguém quer falar alguma coisa aqui, gente? Que isso? Ah, comida do chá. Não, então eu vou pedir para o Marlon fazer o último louvor aqui, querido, para a gente fazer os pedidos de oração. A Bá vai orar aí, não esqueçam de fazer os seus pedidos, porque o Senhor tem dado... E depois a Bárbara vai anotar para continuar orando aí por você. E se você tiver algo no particular, pode chamar ela. A Bárbara se colocou como servir na célula, como intercessora. Então, que você possa pedir aí, que ela coloque os seus pedidos e que logo, logo vocês tenham testemunhos. Amém? Amém. Eu queria falar só uma coisinha. A Donda quer falar, peraí. Vem aqui. Mas é uma coisinha tão simples. Oi, meninas, boa noite. Boa noite. A Rô estava falando aqui, referente, quando ela começou a falar da simplicidade, da forma de Jesus, quando ela falou sobre Pedro, né? Se fosse eu não ia chamar o Pedro, não ia querer nenhuma oração, né? Mas eu acho que o grande segredo de Jesus para as nossas vidas, e é algo que a gente tem que pedir todos os dias, é que nós possamos amar como Jesus. A forma como Jesus veio para esse mundo, a forma que ele nos amou, a forma que ele se entregou, a forma que ele se doou por nós, eu acho que é o grande segredo. Vai muito além, né? E a minha palavra rema do ano foi... E muitas vezes eu me perguntei, eu falava assim, meu Deus, mas amor, que era, né? Tem a fé, mantenha com a fé, a esperança, mas permaneça no amor. E muitas vezes eu me perguntei e eu falo, não, isso aqui não é a palavra para mim. Não é a palavra para mim, não é a palavra rema, o amor. Mas o tempo todo o Senhor, durante todos os meses, todo mês, quando eu leio um livro, eu finalizo um livro,
ele vem e fala, não é mais horas de oração, não é a religiosidade, não se apegue à religiosidade, não cobre, não vá, porque muitas vezes nós como mãe, nós nos preocupamos e vamos mais assim, furiosos em cima dos nossos filhos, né, Bibi? Mas não é isso que a gente quer passar. Durante esse ano o Senhor tem falado, é amor, é em amor, é com amor. E eu acho que esse amor que estava em Jesus, esse amor que ele tinha, que ele carregou, fazia com que ele tinha uma visão, lógico, que ele era Deus, né? Então ele já sabia o que seria, mas fazia com que ele acreditasse muito mais, ele conseguia passar para a pessoa, eu acredito que ele conseguia acreditar na pessoa, ele já enxergava algo muito maior do que ele podia ver. Então, assim, ele não limitava a pessoa por causa do amor. Então, que nós tenhamos esse amor, esse olhar de amor, nós possamos prestar atenção, né, ter esse olhar de amor, porque, às vezes, com as nossas correrias, com o nosso cotidiano, com nossos problemas do dia a dia, a gente foca em resolver o problema. E, muitas vezes, a pessoa quer se sentir amada, né? Quer se sentir valorizada, né? Então, que nós possamos, como Jesus, o tempo todo, demonstrar através dos nossos atos, das nossas atitudes, o amor, porque ele conseguiu fazer isso desde o nascimento até a morte dele na cruz. Foi o que ele mais nos mostrou durante toda a trajetória dele, o amor de Cristo. Amém, meninas? Amém. Beijo. Beijo. Então é isso, gente. A Bárbara vai orar aí com vocês e que Deus abençoe. Eu amo vocês, viu? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Um beijo. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estou anotando aqui no chat algumas pessoas com Covid, né? Quem não, né? Quem não pegou vai pegar, não tem jeito, né? Eu peguei em 2020, logo no começo. Ih, minha filha, mas agora o negócio está assim, o vírus está menos agressivo, mas muito mais contagioso, sabe? Está esquisitíssimo, porque muita gente está achando que é gripe, porque o PCR está dando negativo no início, mas dali a alguns dias, se a pessoa for testar novamente, está dando positivo, porque a carga viral está menor, mas está todo mundo pegando de novo. Nossa. Faz parte, a gente agora tem que se tratar e cuidar da saúde, acima de tudo, viu? Verdade. Verdade. Mãe da Eli, equipe Natura, já peguei ali, todo mundo com a Adriana, da Adriana lá, todo mundo com Covid, né? Célia também, né? Vou pôr mais uma pessoa aqui. Mais alguém? Bárbara. Oi, amore. Ouvi seu testemunho, viu, do seu filho? Pois é, menino, que vitória, que coisa foi. Eu ainda estou assim, um tanto impactada. Ele já está no Rio. Gozado, né? A gente quer convencer, né? E a palavra de Deus já diz que quem convence é o Espírito Santo. Tem a hora certa que o Senhor vai agir, tratar com aquela pessoa do jeito certo, né? Porque a gente quer enfiar a goela abaixo, algo que a gente sabe, tem certeza absoluta que é bom, ainda mais para filho, né? Pois é. E aí a pessoa fica penando, dando volta, batendo a cabeça, desnecessário, né? Pois é, porque quando o Senhor falou comigo, né, que na madrugada que eu acordasse que fosse orar, foi num conflito desse, porque eu questionando Deus, falei assim, Senhor, eu não estou há tanto tempo assim convertida, tenho 15 anos de convertida, mas há 15 anos que eu busco, clamo pelos meus filhos. E até agora não fez nada. Por favor, dá um sinal. Faz alguma coisa. Aí ele me manda fazer o quê? Vai orar.
Você Então, não está com insônia. eu tenho que dizer uma coisa que o Senhor está falando para você. Todo joelho se dobrará, toda língua Amém. confessará. E assim vai ser na sua casa também, Amém. porque Eu você creio. e a sua casa servirão ao Senhor. Eu creio. Você recebe que isso é para Eu você. recebo. Eu recebo. É Viu? muito, muito forte você estar falando isso, e eu ouvi isso outro dia. Ouviu? Então, é a Eu confirmação do ouvi Senhor isso. para você. É uma confirmação. E aí, questionando e voltando, ele falou, vai orar. Eu não estou te acordando de madrugada, não é inimigo, sou eu. O Espírito Santo está te acordando, vai orar. É só o que eu quero, vai orar. O resto é com ele. É isso aí. Então tá, então vamos orar, 3 horas da manhã, estamos lá de joelho orando, entendeu? Enfim, mesmo tendo que acordar, levantar para trabalhar, mas para orar. E é o que eu tenho feito. Hoje a pregação foi sobre a simplicidade das coisas de Jesus, né? E é bem assim, a gente acha que tudo tem que ser mirabolante, porque afinal é algo tão grande para a gente, mas é tão pequeno para ele, tão simples, né? Que a nossa função é só ter fé, crer e orar. Não tem mais o que fazer. Entendeu? A gente não tem, né, Cris? Você não tem como enfiar a goela abaixo lá do seu pai, da tua irmã, né? Não tem. Mas você tem como orar. O Senhor vai e faz. Vai orar, Sabe vai que orar. tem dia que eu oro assim, às vezes eu estou orando, aí eu penso assim, desse jeito, Bárbara, eu penso, Senhor, acho que o Senhor não aguenta mais ouvir. Eu ficar pedindo. Às vezes eu penso assim, sabe, Bárbara, acho que ele fala assim, tá bom, eu já sei que você quer que seu pai, sua irmã, já Eu sei. já me senti assim também, gente. Eu É. engravidei com 47 anos. Eu tive meu filho com quase 48. Eu passei pelo menos uns 10 anos pedindo para Deus para ser mãe. Tinha dia que eu falava assim, eu já estou parecendo uma vitrola quebrada, sabe? Eu nem sei se eu devo orar a mesma coisa o tempo todo, porque não é por muito falar, eu ficava muito confusa com isso tudo, sabe? Eu já cheguei a dizer para Deus, se o Senhor não me dá um filho, eu não vou ser feliz. Você não imagina, cada coisa que eu já disse para Deus, né? Mas, assim, eu nunca deixei de orar, de suplicar, de chorar mesmo. E um dia, o dia que eu entreguei, falei, Senhor, realmente, pela minha força, já fiz tudo. Já tinha feito 6 fertilizações in vitro, já tinha gastado todo o meu dinheiro, já tinha perdido as esperanças, já tinha tudo. Era tudo que você imagina, pôr a perna para cima, bom, tudo que você sonha, eu fiz, né? Então, eu falei, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. E eu não sei mais o que fazer. Meu tempo está passando, eu não vou ter mais chance, não consigo nem adotar um filho, porque não aparecia uma criança há 10 anos na fila de adoção. As pessoas diziam, vai ver que Deus não tem isso para você, ser mãe. Eu não acredito, porque família é um projeto de Deus. Tá? Se está o desejo no meu coração, é porque, e ele não tirou, é porque isso ele tem para mim sim. Só não tem para quem não quer, isso é livre-arbítrio. Eu quero. Olha, um dia eu falei, Senhor, olha, é o seguinte, vai ser a última vez que eu vou fazer uma fertilização in vitro, é todo o dinheiro que eu tenho, eu vou pagar o que for, paguei caro a beça, e se desta vez não der certo, é minha última vez, eu vou ser feliz de qualquer jeito, porque é isso que o Senhor tem para mim. Olha então eu entrego, né? Eu entrego. A minha oração. Isso, que seja feita a sua vontade, mas, Senhor, o Senhor conhece a minha. E eu hoje agarro no seu manto como aquela mulher do fluxo de sangue. Embora eu esteja dizendo isso, eu só solto se o Senhor me der meu filho. Mas se o Senhor também não me der, eu sei que, ainda que a figueira não dê fruto, o Senhor continua sendo meu Deus, né? E aconteceu um monte de atrapalhada, de dificuldades, obstáculos nesse tratamento, mas Deus me deu. E o dia que eu tive lá o positivo do meu teste, eu imaginava